Estamos todas reunidas quase 40 anos depois para repetir a foto. Né, doutora Alda, Marco Antônio? Que alegria! Que alegria, felicidade, mais que alegria, felicidade. Estarmos vivas, bem e continuamos amigas. Amigas e batalhadoras, né? Lutadoras pela condição da mulher. Ida, uma alegria te ver. Maravilhoso. Estamos assim cheias de vitalidade, de vontade de continuar. Um imenso prazer de lhe rever, Bel. Muito obrigada, querida. E vocês duas aí, hein? Vai falar com a minha câmera ou não? Claro, essa câmera é mágica. Essa câmera é histórica na vida das mulheres do Brasil, de São Paulo. Isabel fez história com várias mulheres há 40 anos que se destacaram na vida e continua ainda em evidência. Obrigada. Amelinha. Ainda estamos aqui, depois de 40 anos. Ainda aqui reunidos. Essa cabe bem para você. E aqui, ó. Democracia sempre. Estamos aqui. Sempre, né? Nas ruas, em casa, nas passeatas, em todo lugar. Democracia. Eram mais juntas, né? Assim, ele segura para nós. Vamos virar ao contrário. Ele está gravando. Ele também está gravando. Perdão, eu não prestei atenção. Muito legal. Muito bom. Maravilha. Legal. Essas mulheres maravilhosas. De novo e sempre, né? De novo e sempre, né? E era muito mais duro para nós, 40 anos. A gente se espremia, se arrastava, assim, né? Nossa, Vilminha, quantas reuniões? Preparando o 8 de março. Preparar o 8 de março. Preparando esse 8 de março. Eu conheci a Robertina no segundo microfone. Viu, Melinha? Vou contar como é que te conheci. Conheci a Melinha na rua. Batendo na porta do Reinaldo de Barros, prefeito de... na campanha Crestes. Gente, eu era, assim, de trabalho, né? A Melinha era minha chefe, era líder. E eu ia junto, mas ficava atrás, eu não era do time da frente. Depois, como secretária do menor, fui criar um projeto de creche pré-escola, um projeto que foi premiado pela ONU. Fui depois na Secretaria de Assistência, na época do PITA, e encontrei a rede já com 2.700 creches. E eu fiz um estudo, como a primeira vez que eu ocupei a secretaria, Amelinha, isso é mérito seu e das mulheres que foram para a rua. Foi tão bem feita aquela campanha que todos os prefeitos que sucederam o Reinaldo de Barros não abandonaram o projeto. Ou aumentava 28 creches. Ele foi um herói, porque em 3 anos ele construiu de prédios próprios 220 creches. Foi um gigante, o Reinaldo de Barros. E graças a nós, né? Foi gigante. Agora já das mulheres. As mulheres da periferia, aqui da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste, da Zona Norte, tinha lá Lourdes Pérez, na Zona Sul tinha Maria Saraiva, tinha Conceição Pérez, tinha um monte de mulheres, tinha Irma Passoni fazendo essa luta. A primeira creche pública da rede municipal de São Paulo foi criada na Figueira Grande, Parque Figueira Grande. Está lá até hoje, né? E que com o prédio da prefeitura. Foi construído e nós acompanhamos. E nós somos tão exigentes, Alda, que naquela ocasião a gente sempre fazia paródias, né? A gente sempre foi de cantar, de alegria, né? A nossa luta sempre teve muito afeto. E aí a gente cantava assim para ele não gostou, mas a gente cantava. Essa creche vai ser boa, mas só vai caber, eu sei. E tem mais de 1.000 crianças esperando a vez também. Ele não gostou, mas eu quero que eu falei que ele foi um gigante. Porque até 1900, até 2000, nenhum prefeito fez mais do que ele.
na gestão. Então, ele, comparando todos, ele fez 230 creches em 3 anos. Depois os outros faziam 30, 20, 15. Teve prefeito que fez 15, teve prefeita que fez menos ainda. Então, por isso que eu falei que ele realmente, a construção, nós exigimos você à frente, mas ele deu uma resposta muito positiva. Alda, nós fizemos também na Câmara a Comissão Parlamentar de Inquérito das Creches. Foi um belíssimo trabalho que pressionou muito o poder público para aumentar o número de creches na cidade de São Paulo. Naquela ocasião eu era vereadora e a comissão foi feita através do meu mandato e o prefeito Jânio Quadros me proibiu, por decreto do Diário Oficial, de entrar na prefeitura. Pessoa não grata. A minha Walter Feldman, na época, que era meu colega vereador. Não, só lembrando que Muitas histórias. a CPI teve muita importância, porque as creches, muitas foram construídas de forma muito rápida e com a estrutura muito danificada. Tanto é que na CPI, você pega o relatório da CPI, que existe, né? Existe, Ela funcionou. Ali tem as creches dando choque em parede, com paredes trincadas, né? Porque, infelizmente, as crianças ainda são muito pouco lembradas nas políticas públicas. E muitos lugares onde foram construídas essas creches eram terrenos cheios de entraves ali, eram os piores terrenos que sobravam para as creches, né? Então as creches tiveram muitos problemas. E a CPI deu um grito, ali foi um grito, isso aí não pode, tem que ser construído uma construção decente que as nossas crianças merecem, têm direito. E cuidar da alimentação, da qualificação do profissional ou da profissional que trabalha em creche. Quer dizer, teve uma intervenção muito grande das duas lá da Carlos Chagas, né? A Maria Malta e a Fúvia Rosenberg, a gente não pode esquecer delas. Você deu vários depoimentos. Eu estou sempre, não agito da coisa, mas eu estou sempre. Mas elas tiveram uma contribuição simétrica e muito importante. A Aninha Wilhelm, que era minha assessora na Câmara Municipal. A Aninha. Então, eu vou contar mais um pouco para você. Porque a Constituição, ela aprovou 3 leis super importantes. A LDB, as SUAS e o SUS. E quando eu cheguei na prefeitura, em 1999, nada tinha sido feito para implantar o SUAS. Nós fizemos uma loucura e encontrei a rede de creches ainda na assistência. Desde 88, as creches são escola, é a primeira escola, tem que transferir para a educação. E eu tive um trabalho imenso com pessoas maravilhosas da secretaria e consegui, no dia 20 de dezembro de 2000, transferir a rede de creches para a educação e criar o fundo da assistência e da posse ao conselho. Então, vários momentos passou creche pela minha vida e eu estou feliz de ter colaborado para cumprir lei. Gente, quando eu cheguei na prefeitura em 99, nenhum passo tinha sido dado para cumprir uma dessas 3 leis. E na campanha, incrível, mas na campanha da prefeita Marta Suplicy, ela ganhou a eleição em seguida ao PITA, ela acusou a Secretaria de Assistência, o prefeito, ela não usou meu nome, ela usou o nome do PITA para dizer que era sacanagem a si mesmo, deslealdade com ela, passar as creches para a educação, que ia ser um grande problema para a cidade. Falou isso, eu tenho gravado na televisão, na campanha. Aquilo foi terrível. A Erundina também não tinha feito nada na gestão dela. Nada. Nem ela, nem o Maluf. E depois a Marta assumiu. Mas na campanha ela maldisse. As creches não têm que vir para a educação.
Isso ficaria lei. Ela foi deputada. Mas Deveria ficar alinhada, alinhada. Essa educação que forma a estrutura. Essa discussão da creche como um direito da criança pequena à educação e aos cuidados, que é esse o princípio da creche, né, o direito da criança pequena à educação e aos cuidados, esse princípio, ele foi muito dificilmente, e eu digo que até hoje, incorporado na mentalidade de quem exerce poder político nesse país. Ainda não foi incorporado. Então, sempre existe aquela dúvida que fica na assistência social ou fica na educação. Porque, na verdade, o espaço para essa criança, hoje eu tenho discutido muito isso nas universidades, que tem as faculdades de pedagogia e educação. Esse espaço é da educação infantil. Essa educação infantil, o que é isso? O significado disso está sendo construído pelas universidades agora. Não, essa é porque não é a mesma coisa que uma escola. Então, Amelinha, na Secretaria do Menor, nós fizemos creche e pré-escola juntos, mas os ambientes separados. Com orientação. Houve agora esse trabalho lá para mim. Coisa. Fundação Carlos Chagas. Então já nasceu na governo Quester. Isso que você está falando. E criamos um modelo que depois mudou a alternância de poder. Passaram para entidades do movimento social uma rede de creches modelo. Que levou prêmio, um dos prêmios da ONU foi a creche da escola. Eu vou falar uma coisa, eu vou defender a Luz Erondina, porque ela fez, embora a Luz Erondina é assistente social, então a assistência social, essa questão corporativista dizer, não, é prioridade, então ela trabalhou muito no sentido das crianças se integrarem à comunidade onde elas vieram. Então, ela fez muitas, por exemplo, as crianças que escolhiam o que iam comer, iam na feira, elas faziam essa compra para fazer a receita do dia. Então, ela fez muita essa integração com a comunidade, que é muito importante isso, porque a creche, ela nasceu, a creche pública e gratuita, que era o nosso sonho, né, e continua sendo, né, ela nasceu muito estigmatizada. Todo mundo tinha medo da creche. A creche ficou muito conhecida como sendo um orfanato, sendo um lugar de criança abandonada, essas mães precisam sair ou não querem fazer nada. Então, existia um preconceito, tanto contra a creche como contra as mães que usavam a creche, né, que colocavam suas crianças. E ela enfrentou muito isso, a Luiz Erondina. Eu acho que ela deu uma contribuição. Não foi completa. Não foi completa como até hoje. Não passou para a área da educação, que era o que precisava ser. Bom, então, nesse momento importante que essas mulheres fizeram suas histórias nesses últimos 50 anos, que mudou a sociedade, o perfil da sociedade como uma grande referência. Por exemplo, pela cidade de São Paulo, foi a maior escola de referência para o país. E naquela época, uma mulher negra ter voz era a coisa mais impossível também. Mesmo as crianças, essas crianças que são mais rejeitadas e resistentes dentro da instituição, são as crianças descendentes desse povo que foi escravizado. E eu sou neta de escravizados. Mas e o que eu quero hoje, nesse momento, homenagear e agradecer e ser grata pelo empenho de cada uma delas, que eu emergi enquanto mulher que defendia o espaço da mulher negra, que defendia a visibilidade da mulher negra. Por isso que essa foto tem muita importância na história. Que eram mulheres que na década de 80 todas lutavam com muitas dificuldades, se agarrando em, sabe, não só na questão do ideal, mas, sobretudo, da consciência da importância, fizeram escrever histórias. Eu vou estar muito orgulhosa de ter elas nas minhas memórias, que eu estou terminando de preparar,
e saber que a construção de um novo mundo, de um novo país, passa pelas mulheres. E nós aqui, cada uma, do seu modo, fizeram um pedacinho que contribuíram para hoje podermos estar aqui. E eu quero considerar que foi tão importante que, na mesma oportunidade que, nas minhas memórias, revendo os registros, fotos, que eu me deparei com essa foto, que vocês vão ver aí juntas, eu falei, gente, que momento épico. Nós não tínhamos a vaidade de estar ali, nós tínhamos era uma gana da construção. E tenho também a minha amável amiga Alda Marco Antônio, em vários encontros que eu organizei sobre as mulheres negras. E estavam presentes na mesa comigo e falando, gente, não vamos esperar, cada um, vamos agarrar, vamos em frente, eu estou aqui, né? E foi assim, isso não só nos motivávamos, mas foi muito emocionante em algumas situações da minha vida. Quando eu havia conseguido entrar numa faculdade, era particular. Eu fiz uma lista de gente para me ajudar a pagar a entrada. Ela estava lá, assinou comigo, lembra desse detalhe? Então, são coisas que uma democracia ela precisa ser sadia também. Ela precisa ser marcada pela humanidade, pela amizade, e reconhecer que uma sociedade sem isso não é uma sociedade democrática. Não é uma sociedade que vai fazer histórias. Né? Por isso eu agradeço a Isabel por ter colaborado, que muitas vezes me trouxe nos programas dela, nas gravações, que ecoava a voz. Eu fui candidata na década de 80 e muita gente falava assim, eu te via lá no programa das mulheres. E eu fiquei muito feliz. E aí, hoje, nós vamos compreender a quanta importância de cada uma nessa história tem de registro para que outras mulheres, as novas gerações das creches, né, que já tem muitas aí já também com voz de falas, tenha reconhecimento porque o heroísmo ele tem várias formas, né, de ser reconhecido como um registro de heroísmo, mas não é a questão só do heroísmo, mas é da referência das figuras que fizeram, da força que elas empreenderam, sem preocupação nenhuma que isso seria alguma coisa no futuro. Elas tinham aquela grande preocupação daquele momento. E eu era uma jovem mulher naquele tempo e tinha filho, que hoje está crescido, mora nos Estados Unidos, tem 4 netos e vou receber a segunda bisneta. Parabéns, mulheres maravilhosas. Muito obrigada por estar aqui hoje. Ainda estamos aqui, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, muito obrigada.